Oi, oi! Tá começando a quarta mentoria DNA da comunicação, que vai te ajudar a sair do zero e aprender a se comunicar de maneira efetiva, assertiva, usando as ferramentas da comunicação em seu trabalho ou em novos planos para que você evolua e atinja seus objetivos, para que você saiba se expressar em seus relacionamentos, levando clareza, verdade, para que você se supere e vença, por exemplo, o maior medo da humanidade, que é falar em público. Não sei se você sabe, mas foi feita uma pesquisa pelo jornal britânico Sunday Times que o medo de falar em público supera até o medo da morte. E claro, na mentoria DNA da comunicação, você vai aprender a se comunicar também para as redes sociais e para o seu dia a dia. Aliás, redes sociais, falando nisso, em 2006, o presidente da Associação de Comércio Eletrônico em Portugal, Alexandre Nilo Fonseca, ele defende que quem ou o negócio que não está na internet irá desaparecer. O mesmo foi matéria da revista Exame, tá? Falando que sim, você tem que se preocupar em estar na internet, mas fique tranquilo que eu vou te dar todas as ferramentas e você vai ter o caminho para agir, para fazer da maneira certa. Eu sou a Ariane Fonseca, apresentadora de televisão, dona do programa Temperando o Papo, que existe há mais de 14 anos exibido na VTV SBT e mais 13 retransmissoras no Brasil e mais de 180 países do mundo. Trabalho com comunicação há mais de 20 anos e o tema de hoje é do zero ao sucesso com o DNA da comunicação. Você que está buscando ganhar dinheiro, você que está buscando crescer profissionalmente, que seu negócio aumente e que você tenha a ferramenta, agora é a hora de usá-la da maneira certa. Este tema impacta, pois é sim uma necessidade humana. E quem domina a arte de se comunicar tem o poder de criar movimentos, de transformar, prosperar. E quanto mais poder nas mãos de pessoas boas, mais o trabalho de conscientização em massa é gerado através da mensagem. Você quer saber o que é o DNA da comunicação? Aprendendo a aprender é o nosso primeiro conceito. Saber que não sabe, já é saber. Se você não sabe que sabe, você pensa que não sabe. Por outro lado, se você pensa que sabe e não sabe, você age como se soubesse. E isso pode causar consequências drásticas para você. Todos nós, sem exceção, somos ignorantes em assuntos diferentes, isso é natural. É impossível um ser humano saber sobre tudo. Admitir ser ignorante, sem instrução em alguma coisa, já significa um conhecimento e desperta para o aprendizado. Nossa maior ignorância é não saber que não sabemos. Sermos arrogantes é uma terrível cegueira cognitiva. Isso faz com que nos tornemos cegos ao conhecimento e ao aprendizado. Devemos ter coragem de falar e a coragem de perguntar. E muitas vezes nos tornamos vulneráveis, que é o primeiro passo para despertar e ter sim sabedoria de escutar. Uma dica também: tenha consciência que saber alguma coisa é muito diferente de saber ensinar, viu? Muitas pessoas pensam que sabem se comunicar e acabam cometendo muitos erros em vários sentidos, em relacionamentos pessoais, no trabalho e até mesmo de uma forma exponencial nas redes sociais. Foi por este motivo que eu desenvolvi o meu método DNA da comunicação, porque passei por várias situações na minha vida. Eu era uma criança extremamente tímida, eu era super retraída. Não sei se você já passou por isso, mas tinha algumas apresentações que éramos obrigados a fazer na escola, sabe? Datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Aquilo era um drama para mim. Quando eu entrei no primeiro ano do colégio, ainda conheci o tal de bullying, gente. Meu Deus, que desespero. Meus apelidos carinhosos eram Mônica, abridor de lata, vara de cutucar estrela. Cantava aquela música para mim, sabe? Sou caipira, pirapora, nossa, e assim vai. Muito amor envolvido. Eu contei para vocês que minha mãe viu um problema. Ela viu minha grande timidez e que eu precisava me desenvolver.
Então, aprender a me comunicar. E me colocou em diversos cursos, de teatro a balé. E tudo na vida tem um processo. Eu amava dançar. Não sei se você dança bem, dança mal, mas eu dançava e chamava atenção. E acredito que através da dança, das brincadeiras, eu aprendi e fui entendendo que o meu corpo se comunicava. Faz parte daqueles 55% da nossa comunicação, lembra? Que eu falei nas primeiras aulas? E só para não estender muito a minha história, mas para você que é travado, para você que é travada, tudo tem salvação. Sabe por quê? Eu lembrei que na minha apresentação da monografia, eu tinha uns 20 e poucos anos, gente, na faculdade. Eu fiquei tão nervosa por estar ali, à prova de mestres, que não deixei nem a minha mãe me assistir. Eu tinha muita vergonha. Imagina hoje. Hoje a quantidade de pessoas que me assistem nos bastidores da gravação, em palestras, cursos, apresentações, ou mesmo quem me acompanha pela TV e redes sociais. E é tão natural quanto tomar aquele cafezinho da manhã todos os dias. E você, quer se desenvolver a ponto de ser assim, fluente em se comunicar, se fazer entender e o mais importante, conduzir? Quando tentamos convencer alguém sobre qualquer assunto, estamos de fato ensinando uma maneira diferente de pensar. E por isso, existem algumas técnicas que criei que facilitam esse processo de ensino e de aprendizagem. Desenvolvi técnicas para você poder usá-los no seu dia a dia e vai ampliar muito a sua maneira de surpreender e de influenciar, a sua capacidade de comunicar, de acumular conhecimentos e informações e ter competência para agir. Uma das maiores chaves do aprendizado é a repetição. E todos nós somos capazes de aprender com mais facilidade quando há um método eficaz. Através de repetições de forma clara e objetiva, você vai conseguir se expressar e se comunicar de maneira inteligente, como eu ensino no meu método DNA da comunicação. O verdadeiro conhecimento é o que passa a fazer parte de nós. E aprendizado é um processo que nunca tem fim. E eu te pergunto, qual é o estado mental que você deseja? Ter mais dinheiro? Satisfação? Prazer? Prosperidade, reconhecimento, ser prestigiado, conscientização, todas as alternativas. Tudo isso é procurado de diversas formas. Para explicar melhor, eu vou dar um exemplo com vendas, para que consigam entender mais sobre comunicação. Geralmente, as pessoas não compram simplesmente um produto ou um serviço. Elas compram estados mentais. Você já parou para pensar sobre isso? Em toda venda, o que mais importa é o como a pessoa vai se sentir. Tão importante quanto o próprio produto. O estado mental é o processo decisivo na comunicação. Não só para quem compra, mas também para quem vende. Existem técnicas especiais que eu ensino e transmito no meu curso para você sintonizar, sabe? Um estado de excelência e a partir disso poder mudar a sua vida. O estado mental pode ser alterado facilmente. É só mudar o pensamento. Mudando pensamentos, mudamos sentimentos. Mudando sentimentos, mudamos ações. Mudando ações, determinamos grande parte dos nossos resultados. Mudando resultados, o ciclo se fecha, pois estes afetam para melhor ou para pior os nossos pensamentos. Simples assim, porque está no seu controle. Mesmo sem conhecer ainda essas técnicas, todos vocês podem se ligar no que você tem de melhor, no que for mais positivo em sua experiência de vida. É uma questão de opção e de vontade. Quem fica ancorando seus pensamentos no fracasso, acaba construindo mais fracasso. Pensar positivamente é um dos passos para a excelência na comunicação em todas as áreas da sua vida, pode ter certeza. Tem uma frase de Henry Ford que ele fala assim: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Porque nosso comportamento é apertar as mãos dos outros para nos cumprimentarmos.
Porque o aperto de mão é um código de que ambos estão desarmados. E além disso, o aperto de mão comunica e transmite outras mensagens. Você já parou para pensar o que seu aperto de mão está transmitindo? Simpatia, frieza, sensualidade, medo, confiança, desconfiança, insegurança. Um simples aperto de mão pode transmitir esses sentimentos e muitos outros. Você já ouviu dizer que um aperto de mão, quando for dado bem firme, significa segurança, confiança. E quando o inverso, olha, quando ele é frouxo, significa até falsidade? Outras culturas têm outras maneiras de cumprimento, como uma leve inclinação de cabeça, esfregar o nariz, abraços, beijo no rosto, etc. Uma dica muito importante sobre a comunicação é a seguinte: existem pessoas que dizem ter grande dificuldade em guardar nomes. Em apenas 10 segundos após a apresentação, já se esqueceram do nome da pessoa. Você é uma delas? Porém, o motivo disso não é nenhum tipo de fraqueza e muito menos falta de memória, mas sim simplesmente a falta de atenção. Se estiver com o seu pensamento voltado para outros assuntos e preocupações na hora, aí sim, com certeza, na hora de ser apresentado para alguém, será muito difícil abrir uma memória ali, um espacinho na sua memória para você guardar o nome da pessoa. Se você não guardar o nome do seu cliente, do seu aluno ou alguém que está próximo, como vai poder tocá-lo pessoalmente com seus argumentos? Como você quer se comunicar de uma maneira eficaz, se nem ao menos pode parar por um instante e prestar atenção nessa pessoa? Como é que você vai querer influenciá-lo? Será quase impossível. O que eu faço e te indico, no momento em que você está sendo apresentado, preste atenção ouvindo o seu nome e olhando o seu rosto. Dificilmente esquecerá. Principalmente se durante o discurso você repetir o nome da pessoa naturalmente. Lembre-se que ouvir o próprio nome cria rapport, sinergia para que a pessoa se conecte com você. Outra dica para poder guardar algum nome: use o processo mnemônico. Invente alguma relação entre o nome da pessoa e uma palavra ou uma ideia fácil de guardar. Quando você cria uma ideia engraçada, é muito mais fácil memorizar. Por exemplo, eu ri da Anne que passou na Fonte Seca. Ariane Fonseca, processo mnemônico na prática. Sabe qual é a chave que coloca você no universo da pessoa? É falando o nome dela. Porém, para ser bem aceito pelo outro, você deve observar muito bem o nome pelo qual a pessoa gosta de ser tratado e a forma também de tratamento. Esse é um detalhe muito importante. E você sabe, o sucesso está nos detalhes. Tem pessoas que não gostam de ser chamadas pelo seu nome inteiro e outros ainda fazem questão de ser chamados pelo título, professor, doutor, etc. Perceba qual é a melhor maneira de entrar no universo do outro para poder se comunicar da melhor forma possível. Lembrando que aquele discurso de que trate as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado nunca funcionou. Trate as pessoas da maneira que ela gostaria de ser tratada, tá? Conversar é estabelecer contato direto com o outro, colocar suas ideias, sondar o pensamento dele, informar, aprofundar os vínculos, criar realidade, perguntar. O que pouca gente sabe é que em uma conversa é mais importante ouvir do que falar. E o segredo de um bom comunicador não é ser interessante, é ser interessado. É lógico que é necessário que exista o interesse e a qualidade do que você diz. Isso contará muito. Porém, as pessoas geralmente sentem-se muito bem numa conversa em que são consideradas, em que despertam interesse e são ouvidas. Preste muita atenção nisso. Há quem diga assim: tal pessoa é uma ótima pessoa, que conversa agradável. Aí daí você me pergunta: mas a pessoa disse apenas 2 a 3 palavras e ficou quieto quase o tempo todo e só ouviu. O que aconteceu nesse tipo de comunicação? Aconteceu um quadro completo de informações sobre o interlocutor,
E além disso, deixou aberto a seu favor um saldo de milhares de palavras. Outro aspecto importante numa conversa, numa palestra, em seus vídeos, é a tonalidade e a velocidade da fala. Isso influi muito e também o volume da voz. Este deve ser observado em cada situação ou ambiente, pois pedem um tipo de volume mais alto ou mais baixo. Tudo isso é uma questão de sensibilidade para o momento certo. Outro fator importante é o jeito de falar, que muda o significado das palavras. Não podemos esquecer também que a respiração é um fator muito importante e que pouquíssimas pessoas percebem isso. Procure assumir a mesma sintonia em relação à velocidade da respiração do outro durante a conversa e depois confira os resultados e me conta, viu? Outra forma de comunicação é a escrita, que você pode e usa o tempo todo nos seus posts, nas redes sociais, WhatsApp, textos, para apresentações, e-mails, etc. A interpretação de como você escreve um texto, um simples WhatsApp, pode modificar tudo. Tenha clareza, leia e releia, principalmente se for algo muito importante. E é fato de que nós gostamos de pessoas parecidas com a gente, não é mesmo? Ou até mesmo pessoas que nos inspiram. Para que haja sintonia ou rapport, é necessário que tenha um ponto em comum. Pode ser um detalhe simbólico, mas sempre com força expressiva, suficiente para abrir os canais de comunicação. Para você ser bem-sucedido nos relacionamentos com as pessoas, vai muito além da ciência, de todo o aprendizado ao longo da sua vida, de todo o estudo teórico. Isso não garante a eficiência da comunicação. O importante é que você adquira conhecimento, treine e coloque em prática suas habilidades. Muito já se ouviu falar sobre a importância de um sorriso para ter uma boa comunicação. E até mesmo para a sua saúde, viu? E é importante lembrar que o sorriso age também na comunicação à distância, sem ser visto. Pessoas que falam ao celular e você nem as vê, quando elas estão alegres e falam sorrindo, conseguem transmitir melhor a sua mensagem com a sua voz e o resultado do seu trabalho será muito melhor. Você tem sorrido? Como você tem usado esse seu cartão de visita? Eu já abri tantas portas através do meu sorriso, você sabia disso? O que te impede de dar um bom dia para todas as pessoas que passam por você. Isso é muito importante. Você pode mudar o dia de alguém através do seu sorriso, através do seu bom dia, de forma despretensiosa. Isso é se comunicar, é transmitir seu amor ao mundo, sua positividade e trazer essa frequência de luz e bem-estar para dentro de você, refletida em outras pessoas. E eu tenho um desafio para você. Já hoje, comece a dar esse bom dia, esses sorrisos e veja como o mundo reage através dessa sua ação. Escute, lembra que eu falei? Um dos principais segredos da comunicação é você saber escutar. Ouça com atenção o que o outro te responde. Você sabia que existe uma palavra mágica na comunicação? Essa palavra é por quê? E você sabe por quê? Porque o cérebro gosta de ter razões para decidir. Grave essa informação. O que vem depois do porquê não é o que mais importa. Eu repito. O que vem depois do porquê não é o que mais importa. Usa essa chave para você. Um porquê tem o poder de desarmar o cérebro do ouvinte. Uma resposta bem formulada pode ser bem aceita, mesmo que não corresponda exatamente à pergunta. Vou dar um exemplo de algo que acontece de maneira muito exagerada, ok? Quando jornalistas fazem perguntas aos políticos, eles aproveitam essas oportunidades para que falem apenas o que mais lhe interessam. E a maioria das vezes não respondem as perguntas como deveriam. Eles conduzem a resposta para o alvo que querem. Você já deve ter reparado nisso, não é mesmo? Já prestou atenção nos debates? Porque eu trouxe esse tipo de conteúdo para você. Para você omitir algo?
De forma alguma. Estou dando uma chave para você. Pois em muitas situações, uma oportunidade vai ser dada a você, mas não exatamente como você imaginou. Treine sua flexibilidade e o seu improviso. Imagine você num programa de televisão, por exemplo, lá no meu programa, onde você é um dos entrevistados e você tem a oportunidade de discorrer sobre o tema que você pode não ter a resposta exata e não quer deixar a oportunidade passar. E perder a possibilidade de expor o que pensa? Jamais. E se você trouxer questões ao longo do seu discurso que você domina e tem a ver com o tema da pergunta, você de maneira brilhante conduz o tema e faz a conexão com o assunto que domina. Percebe que você fazendo isso já subiu consideravelmente seu nível de comunicação? Agora, falar sem pensar é como atirar sem mirar. Vamos falar sobre causar uma boa primeira impressão? Quando acontecer de alguém ter uma primeira impressão ruim sobre você, será necessário fazer muitas coisas boas para conseguir apagá-las. Então, cuide do seu comportamento, principalmente nos dias mais difíceis. Comunicação é ciência, é amor, é a chave para você exponencializar o seu sucesso. Eu gosto muito de associar a PNL, Programação Neurolinguística, à comunicação, para melhorar mesmo, por exemplo, o modo como nos relacionamos, como lidamos com as nossas emoções, como criamos hábitos e alteramos comportamentos para melhorar sim os nossos resultados. Associo a arte na comunicação, pois, na minha visão, está muito associada à criação, ao amor, aos sentimentos, à entrega, à verdade, a expor os seus valores, sendo você mudando o mundo através da sua mensagem. Entende que o método que criei, o DNA da comunicação, é uma junção de fórmulas que transformam o modo de você se comunicar com o mundo. Seja muito bem-vinda ao DNA da comunicação, seja muito bem-vindo ao DNA da comunicação. Entre no link que está aqui no site para você estar comigo na aula mais importante. No dia 22 de setembro de 2022, eu vou apresentar para vocês técnicas, maneiras de você transformar a sua realidade através de algo muito importante, que é a comunicação. Mas em nenhum momento falaram isso a você. Então preste atenção que você pode sim sair do absoluto zero ao sucesso, usando esse dom que você já tem dentro de você. Você só precisa de algumas ferramentas específicas para você exponencializar o que você veio fazer nessa terra. Entre no link, já se inscreva, é grátis essa aula do dia 22 de setembro. Eu espero estar junto com você. Um beijo muito especial no seu coração. Até lá!